Olá, voltamos agora com a equação do segundo grau com uma incógnita. Bom, já sabemos o que é uma equação do segundo grau, já foi dito na equação do primeiro. A equação era do primeiro porque o expoente da incógnita era 1, né? E claro que a equação do segundo grau, o expoente da incógnita é 2. Só que, por se tratar de um polinômio, pode acontecer de você ter 2x, um com expoente 2 e outro com expoente 1. É claro que prevalece o maior, né? Lembrando, grau de polinômio, né? Isso aqui, grau de polinômio, prevalece o maior grau do maior monômio. Então, esse aqui é o maior grau, é o monômio que tem maior grau. Então, o grau desse monômio aqui é do segundo grau. Portanto, o grau dessa equação aqui, que contém esse polinômio, é uma equação do segundo grau. O maior dos expoentes da incógnita é que define o grau da equação, né? Aqui é uma, aqui é 2, que é o maior, então é o 2. Então aqui é uma equação do segundo grau. Aqui é uma equação do segundo grau. Aqui é uma equação do segundo grau. Aqui também, né? Passando esse x para cá, você vai ter x ao quadrado igual a 5x, né? Você vai ter uma equação de segundo grau também. O que não é equação de segundo grau? É essa aqui que nós já sabemos resolver. Isso aqui é a equação do primeiro, né? Tá mais, passa menos, de um lado só as expressões com incógnita, do outro lado só as expressões sem a incógnita, ou seja, com só números. Aqui não tem nada ao quadrado. Aqui tem ao quadrado, mas observe que tem um quadrado e tem ao cubo. Como o grau prevalece o maior expoente de 3, essa é a equação do terceiro grau, né? E essa aqui é do quarto grau, inclusive tem 3 incógnitas, né? O que nós vamos estudar é uma equação do segundo grau e com uma incógnita só, né? Então aqui tem 2 problemas. Além de não ser do segundo grau, tem 3 incógnitas e só pode ter uma. Como é que se resolve uma equação do segundo grau na matemática? Didaticamente se usa uma fórmula, né? Não se resolve como a gente resolvia esse tipo de equação aqui, ó. Não se resolve dessa maneira, tá? Essa forma aqui, esse tipo de equação do primeiro grau, nós já sabemos resolver, não precisa de fórmula nenhuma, né? Agora, a equação, essa aqui não precisa de fórmula nenhuma. Agora, esse tipo de equação aqui, ó, você precisa de uma fórmula de resolução. Você não pode simplesmente passar para o outro membro, dar mais, passar menos. Claro que nós vamos precisar de operações inversas, mas essas operações inversas servirão apenas para organizar o polinômio, mas não servirá para resolver. Tá? Para resolver uma equação do segundo grau com uma incógnita, você usa essa fórmula aqui, ó. Que do jeito que está aqui, eu não gosto muito de resolver assim. Didaticamente, não acho muito confortável dessa forma aqui. O que se faz, gente? E que normalmente eu gosto de fazer é usar um discriminante. Discriminante é porque você pode descartar depois, né? É você chamar isso aqui de delta. Delta é uma letra grega, tá? Pode procurar no alfabeto grego lá que você vai encontrar essa letra lá, tá? Essa expressão b ao quadrado menos 4c nós chamamos de delta. Aí essa vai ficar a nossa primeira forma, ok? Como isso aqui ficou igual a delta, então se eu tirar isso aqui e colocar delta, fica assim, ó, tá? Então essa aqui é a nossa segunda forma. Em vez de usar uma só, que é essa aqui, nós vamos desmembrar essa forma em duas. Uma que será o delta e outra que será a forma de encontrar o x, que é o nosso objetivo. Aqui parece mais difícil porque é duas formas, aqui é só uma. Não, porque aqui didaticamente é bem mais fácil de você resolver e de analisar as suas respostas. Okay? Então esse delta aqui é uma letra grega, nós vamos usar apenas para encontrar o valor que será discriminado depois e substituído aqui. Ok. Essas fórmulas aqui, é interessante falar que alguns livros didáticos, e ainda encontra na internet, e ainda encontra hoje em dia professores de matemática, né? Infelizmente, dizendo que essa fórmula é de Bhaskara, né? Ah, aplica lá a fórmula de Bhaskara. Na verdade, essa fórmula nunca foi de Bhaskara, e é só no Brasil
que dizem que essa forma de resolução de equação do segundo grau como incógnita é uma fórmula de Bhaskara. Na verdade não é, nunca foi. Se você procurar na literatura internacional de matemática, nenhum país, pelo menos eu desconheço, que atribua essa fórmula em Bhaskara, só aqui no Brasil. Eu não sei quem foi o matemático, quem foi os professores, quem foi o professor que começou com essa história. Primeira situação que você consegue vislumbrar de que essa fórmula não corre o risco de ser de Bhaskara é que somente depois de 400 anos de que ele morreu, Bhaskara, foi que apareceram fórmulas na matemática. Não existiam fórmulas. Isso aqui que você está enxergando não existia ainda fórmulas na matemática. Tá? Inclusive os babilônios já resolviam as equações de segundo grau sem a fórmula, mas já resolviam. E a forma de se resolver, depois vocês vão clicar aqui nesse vídeo aqui, clique bem aqui, ó. Aqui você vai ver, eu vou estar demonstrando para vocês como é que os babilônios resolviam, e acaba sendo essa fórmula intrinsecamente, né? Lá dentro no corpo das resoluções você vai encontrar essa fórmula e eu vou explicar direitinho por quê. Mas o interessante, por que não corre risco dessa fórmula ser de Bhaskara? Porque quando ele morreu não existia fórmula. Ele inventou alguns métodos de resolução de equação de segundo grau, mas muito longe dessa fórmula aqui. Ele apenas melhorou os cálculos, as formas, as análises da equação de segundo grau, mas em nada contribuiu de forma que ele que descobriu essa fórmula aqui. Os babilônios já resolviam e não eram fórmulas também, mas a forma de fazer era basicamente a mesma. Então, se os babilônios e Bhaskara, quando resolviam, na época não existia fórmulas, então não pode ter sido nem o Bhaskara e nem os babilônios que tenham inventado essa fórmula aqui, Porque quando já se havia uma solução, não existia a fórmula para resolução. É claro que como a forma que os babilônios, tá, gente, que os babilônios resolviam é que vai levar essa fórmula. Aí passou-se o tempo, os matemáticos passaram a usar essa fórmula aqui. E aqui nesse vídeo, dê um clique aqui, você vai ver que eu explico com detalhes como é que funcionava nessa época aí. Ok? Então vamos lá. Essa fórmula deve ser aplicada com o seguinte. Sempre essa fórmula tem que ser aplicada se sua equação do segundo grau tiver dessa forma aqui, ó. Se não tiver igual a zero, você não pode aplicar essa fórmula aqui, ó. Não pode, tá? E aí você deve estar perguntando aqui nessa fórmula, ao dar uma análise rápida aqui, quem é esse B? Quem é esse A? Quem é esse C? Quem é esse B? Quem é esse A aqui? Porque o delta nós já sabemos que é esse aqui, Esse B, esse A, esse C é o que nós chamamos de coeficientes, tá? Simplesmente coeficientes. Aqui o coeficiente A é o número que multiplica o x ao quadrado. É o número que está no lado do x ao quadrado. O coeficiente B é o número que está no lado do x. É o número que está multiplicando o x. Ó, fica bem aqui no lado esquerdo. E o C, que também é chamado de coeficiente independente, é o que sobra. Ele é chamado de coeficiente independente porque ele não tem x. Só tem x aqui, o B, que é o x sozinho, E quem multiplica o x ao quadrado é o A. Okay? A, B e C são chamados de coeficientes. Isso aqui se acrescenta independente porque ele não tem o termo x. Mas, gente, observem que em nenhum momento eu estou dizendo que o coeficiente A é o primeiro, o coeficiente B é o segundo e o coeficiente C é o terceiro, nessa ordem. Não façam isso porque às vezes a equação pode estar fora de ordem. A gente vai ver alguns exemplos aí. O que eu estou ensinando para vocês é o coeficiente A está no lado do x ao quadrado. O coeficiente B está no lado do x, é o que multiplica o x. E o coeficiente C é o que sobra. É isso que você precisa aprender para tirar os coeficientes A, B e C. E é o que nós vamos treinar agora. Olha, essas equações já estão igual a zero. Você só pode tirar o A, B e C se a expressão estiver igual a zero. Olha aqui, ó. Uma equação do segundo grau, para você aplicar a forma, para você calcular os coeficientes A, B e C, tem que estar igual a zero. Sempre, ok? Vamos lá. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é quem multiplica o x ao quadrado. E você olha para cá, para a sua equação. Quem está multiplicando o x ao quadrado está bem aqui, é o 3, então A é 3.
Ok. Quem é o B? O B é quem está multiplicando o x. Procura o x aqui, está aqui o x, beleza. Quem está multiplicando o x? O menos 4. Cuidado que o sinal menos acompanha, tá? É o menos 4 que está multiplicando o x, então o B é menos 4. E esse 1 aqui que sobra é o nosso coeficiente independente, né? É o C. Acabou. O A é 3, o B é menos 4 e o C é 1. Tranquilo? Olha isso aqui como é fácil também. O A é quem multiplica o x ao quadrado, está aqui. Então o A é 9. O B é quem multiplica o x, quem está multiplicando o x é o 3, está aqui. E o C é o que sobra, sobrou 5. Pronto. Fechou. E observe que está igual a 0, né? Aqui também está igual a 0, só que aqui eu estou sentindo falta de alguém. Vamos lá. Quem é o A? É quem multiplica o x ao quadrado. Quem está no lado do x ao quadrado é o 2. Beleza. O B é quem está ao lado do x, porém eu não estou enxergando o x aqui. Significa que o nosso B é 0. Tá? Esse menos 1 é o C. Tá? Por que é o C? Porque o C não tem x no lado dele. E está sozinho, então esse menos 1 é o C. A outra justificativa por que quando você não enxerga o x, o B é 0, é o seguinte. Você pode imaginar isso aqui, ó. 0 vezes x. Qual é a diferença dessa equação aqui para essa aqui? Nenhuma. Elas são iguais. Porque 0 vezes x dá 0. Sobra só esses dois aqui. Sobra só esses dois igual a 0. Acabou. E olha quem está multiplicando o x aqui é o 0. Por isso que quando você não enxergar o x aqui, o B você já pode escrever como 0. A mesma coisa acontece com o C. Observe. O A é quem multiplica o x ao quadrado. Quem está no lado do x ao quadrado, observe que aqui só tem o sinal menos. Eu tenho que ter número, né? Não vou colocar só menos aqui. Que número é esse que não aparece? É o 1. Aí você tem o menos 1. Esse 8 aqui, quem é? É o B, porque ele está multiplicando o x. E aí observe que não tem um número independente aqui, um sozinho aqui sobrando. Então o C é 0. O raciocínio é esse mesmo aqui, ó, tá? Porque é como se tivesse mais 0 aqui. E o 0 é elemento neutro da soma, por isso que quando o C não aparece, é 0. Aqui, o A é igual a menos 4, tá? Por que o A é igual a menos 4? Porque o A é quem multiplica o x ao quadrado. Então eu estou enxergando aqui o menos 4 multiplicando o x ao quadrado, menos 4. Observe que não tem x. Quando não tem x, o B é quanto? 0. E observe que não tem termo independente, o C é 0. Não enxergou o x? É 0. Não enxergou o termo independente, o número sozinho sem o x? O C é 0. O único desses coeficientes, gente, que não pode ser 0 é o A. O A tem que ser diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Olha, olhando para cá, se você colocar um 0 no lugar do A, você perde o grau 2 da equação. 0 vezes x ao quadrado dá 0. Olha, ficou uma equação do primeiro grau. E a gente não estamos estudando a equação do primeiro grau, estamos estudando do segundo grau. Ele deixa de ser do segundo para ser do primeiro. E aí, nada das formas que vamos aprender desses coeficientes serve para cá. Por isso que vai acontecer do B ser 0, vai acontecer do C ser 0, ou os dois ser 0, mas jamais o A será 0. Tá? Quando você não enxergar o número aqui, é 1. Tá? É diferente de quando você não enxerga o x, aí o B é 0. Ok. Vamos voltar aqui. Quanto é que vale o A aqui nessa expressão, nessa equação? O A eu não posso dizer que é um 1, gente. Tome cuidado. Porque eu nunca disse que o A era o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Eu disse que o A é quem multiplica o x ao quadrado. Então você tem que procurar onde está o x ao quadrado. Está aqui, ó. Quem está no lado do x ao quadrado é o 3. Então o A é que é 3. Aí o B, quem está no lado do x, quem está no lado do x aqui é o 2. Então o B é 2. E esse 1 aqui é que é o C, ó. Às vezes a sua equação pode estar fora de ordem. Pode acontecer sem problema nenhum. Precisa estar atento a isso aí, tá? Se você quiser colocar na ordem, não tem problema nenhum. Você passa o 3 para lá, o 2 fica aqui no meio, 1 vem para o lugar do 3x ao quadrado. Pronto.
Aí você tira se você quiser ordenar sem problema nenhum, mas que tem que ficar atento. Quem multiplica o x ao quadrado é 1/4, tá aqui. Quem multiplica o 5 sobre 8, o x, aliás, perdão, é o 5 sobre 8, então é o b. E o c aqui não tem, é 0, tá? Isso aqui não tem nada a ver com c, tá? Sempre a sua equação é igual a 0. Então c aqui é 0 porque ele não aparece aqui, ó. Pronto. Quem multiplica o x ao quadrado é a raiz de 3 sobre 7, então esse aqui é o a. Observe que eu não tenho o x, quando eu não tenho o x, o b é 0. E esse menos 11 trata-se do c. Pronto. E observe que todas essas equações tinham igual a 0. Você só pode tirar os coeficientes a, b e c se sua equação do segundo grau for igual a 0. Eu não posso dizer, por exemplo, aqui, ó, que o a é 2, que o b é 2, que o c é menos 1, porque não está igual a 0. Eu preciso arrumar isso aqui primeiro, né? Fazer com que tenha um 0 aqui no segundo membro, para poder tirar o valor de a, b e c, tá? Como é que eu faço para produzir um 0 aqui? Eu faço o que nós fazíamos na equação do primeiro grau. Utilizo as operações inversas. Se eu passar esse menos 3x para... Deixa eu mudar aqui de pincel. Se eu passar esse menos 3x para cá, daqui para cá, ele está menos, ele vai passar mais. Daqui, ó. E esse mais 2 eu passando para cá também, ele está mais, ele passa menos. Observe que todo mundo que estava no segundo membro, eu passei para lá. Ficou quem lá do outro lado? 0. Então, toda vez que você não tiver 0, tiver alguém aqui, esse alguém você tem que passar o primeiro membro. Quando você passar todo mundo, vai ficar o 0 lá. E não esqueça de trocar os sinais, né, das operações inversas. Se tiver menos, passa mais. Se tiver mais, passa menos. E aqui você vai, logicamente, procurar semelhantes. 2x ao quadrado não tem mais semelhante, você vai baixar aqui. 2x, quem é o semelhante de 2x? É o 3x, então 2x com mais 3x sinais iguais soma, tá aqui. E menos 1 com menos 2, sinais iguais soma e repete sinal menos 3. Pronto. Olha aí, está igual a 0, agora sim. Quem está multiplicando o x ao quadrado é o 2. Quem está multiplicando o x é o 5, então b é 5. Quem está sobrando aqui é o menos 3, então c é menos 3. Pronto, tranquilo? Sempre que não for igual a 0, você precisa fazer essas passagens para o primeiro membro, para que no segundo membro fique igual a 0, aí sim você tira os valores de a, b e c. Só para treinar aqui, nós vamos calcular os coeficientes a, b e c somente das equações que são do segundo grau, tá? Que não for do segundo grau, a gente não vai calcular a, b e c, que não existe, né? Só existe a, b e c para a equação do segundo grau. Vamos logo despachar aqui quem não é do segundo grau. Vamos lá, essa aqui é maior grau, aqui é 2. Essa aqui é maior grau, aqui é 2, é só uma incógnita. Essa aqui não, maior grau é 3, ó. Então essa aqui é a equação do terceiro grau, essa aqui não serve pra gente, já não vamos calcular o a, b e c. Essa aqui é, olha, aqui grau 1, grau 1, grau 2, maior grau é 2, isso aqui é a equação do segundo grau. Essa aqui não é por dois motivos, aqui é 1 e tem duas incógnitas. Então, essa aqui não é uma equação do segundo grau. Essa aqui, maior grau aqui é 2, e aqui maior grau é 1. Posso passar tudo para lá, fica maior grau 2, então essa aqui é uma equação do segundo grau. Vamos lá. Se essa aqui é a equação do segundo grau, então o a vale quanto? O a vale o número que multiplica o x ao quadrado, é o 9. O b, o número que multiplica o x, é o menos 5. E o c é o que sobra. Sobrou quem? Menos 1. Pronto. Aqui, o número que multiplica o x ao quadrado é o menos 1. Lembrando que quando aparecer é 1. Né? O a jamais pode ser 0. Não tem x, o b é 0. Não tem o termo independente, o c é 0. Isso aqui já vimos que não é uma equação do segundo grau. Vamos fazer essa daqui de baixo. Quem multiplica o x ao quadrado é 1 sobre 7. Então o a é 1 sobre 7. Quem multiplica o x, ó, tem dois camaradas aqui multiplicando o x.
eu não posso dizer que o B é 2 mais 1. Aliás, eu posso, né? Que 2 mais 1 é 3. Mas o melhor mesmo é resolver 2x mais x dá 3x. Então o B é 3. Aqui não vai dizer que o C é 1, porque o C é o termo independente, não tem x no lado dele. Então aqui faltava operar esses dois aqui para dizer que o B é 3 e o C não tem, ó. O C é 0. Ok? Aqui também eu não posso dizer que o A é menos 3, que o B é 7, que o C é menos 9, porque não está igual a 0. E aquele macete que eu dei para vocês anteriormente, a dica é você passar todo mundo para cá, para o primeiro membro, lembrando das operações inversas. Quando você passar todo mundo para lá, vai ficar 0, né? No segundo membro. Fica assim, repete o que já está lá. Então vamos lá. Menos 11x passa mais 11x. Mais 2x passa menos 2x. E menos 13 passa mais 13. Olha, passei todo mundo para cá. Quem ficou lá? Ninguém. Quem é ninguém? 0. Então vou repetir aqui o menos 3x ao quadrado. Quem é que são semelhantes aqui? Esse com esse. 7x com 11x dá 18x. Menos 2x. Menos 16x. Perdão, é mais, né? Vamos repetir. 7 com 11 dá 18. 18 menos 2 dá 16 positivo, porque sinais diferentes subtrai e pega o sinal do maior. 9 com 13 dá para operar sinais diferentes, né? Sinais diferentes, subtrai, vai dar 4. Pega o sinal do maior, o maior é o 13. Pronto, agora sim, está igual a 0, né? Quanto é que é o A? Menos 3. Quanto é que é o B? 16. Quanto é que é o C? 4. Tranquilo, simples, assim, né? Resolução da equação do segundo grau. Agora sim, já que já sabemos tirar todos os coeficientes A, B e C sem nenhuma dificuldade, vamos aprender agora a usar a fórmula, né? E como eu já havia dito anteriormente para vocês, nós vamos dividir a fórmula principal em duas, tá? Nossa metodologia será essa. Nós vamos calcular o delta primeiro. Gente, lembrar que a fórmula é igual para todas as questões. Você vai resolver uma equação de segundo grau, a fórmula do delta é a mesma. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tem que saber isso de cor. B ao quadrado menos 4ac. Tá? Depois que você calcular o delta, você tem que lembrar que para encontrar o x, a sua solução não é o delta. O delta é um discriminante, é uma passagem para você encontrar aqui a sua solução, tá? Que você quer o valor de x. Aí você tem que lembrar que a segunda fórmula é menos b, deixa eu mudar aqui o pincel, porque esse pincel fica ruim para visualizar, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta por 2 vezes o a. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta por 2 vezes o a. Tem que saber isso aqui de cor e isso aqui de cor. Essa é a primeira. Essa aqui é a primeira que você vai usar. Depois que você usar essa primeira aqui e calcular, você vem para a segunda. Por que essa aqui é a segunda? Porque você precisa disso aqui calculado, ó, para usar aqui, ó. Você vai usar isso aqui e aqui, ó, dentro da raiz quadrada. Ok? Vamos lá, os exemplos, né? Porque falando assim fica complicado entender. Vamos aos exemplos. Vamos resolver essa equação. X ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Gente, é o seguinte, resolver uma equação, seja ela do primeiro, segundo, terceiro, qualquer grau, é procurar um valor de x que você substituindo aqui, somando em seguida esses dois cálculos que subtraindo de 2 dê 0. Observe que é uma dificuldade muito grande você fazer tentativas. Você pode fazer, inclusive, tá? Ok, então já sabemos como é que se resolve, pode se resolver por tentativa, mas a melhor forma de fazer é usando a fórmula. Já vou dizer lá no final por quê, tá? Então vamos lá, para aplicar a fórmula, primeiro passo, calcular os coeficientes. Não treinamos coeficientes ali à toa, porque a primeira coisa que nós vamos fazer para usar essas fórmulas é você calcular os coeficientes A, B e C. Então vamos lá, olhando para cá, o A é quem multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado aqui que não aparece? É o 1. O B é quem multiplica o x. Quem é que está multiplicando o x que não aparece aqui? Também é o 1. E esse menos 2 quem é? É o termo independente que é o C. Achou A, B e C? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira fórmula e vai escrever essa fórmula.
Por isso que tem que saber, do jeito que ela está aí, delta igual b ao quadrado menos 4ac. E você vai substituir as letras que você calculou, o a, b e c aqui, ó. Como assim substituir? Como nós fizemos lá na equação, no sistema de equação com duas incógnitas. Você vai tirar a letra e vai no lugar da letra colocar o seu valor correspondente, o seu valor respectivo. Só que você vai fazer isso baixando delta aqui, ó. Delta igual b ao quadrado menos 4ac, delta igual, aí agora vamos lá, tiro o b, no lugar do b coloco quanto? Aí eu olho para cá, o b vale 1. Tiro o b, coloco 1. Só que esse 2 aqui continua lá em cima. Esse 2 é da fórmula, você não pode sumir com ele. Então fica 1 ao quadrado. Menos, continua menos. 4, sempre será 4. Tem aluno que às vezes quer mudar esse 4, ele quer colocar de acordo com C. Coloca menos 2AC, não pode. Esse menos 4, isso aqui é fórmula. Fórmula na matemática é inalterado. Você não pode mexer. Se a fórmula está dizendo que é menos 4, você vai colocar menos 4, tá? Menos 4, pontinho, tiro o A, no lugar do A eu coloco quanto? 1, tá aqui. Tiro o C, no lugar do C coloco menos 2. Opa, sabemos que ao substituir qualquer número negativo na matemática, eu uso o que? Parêntese, não esqueçam desse parêntese. Tá? Então vamos lá. Resolvendo, eu tenho aqui um parêntese e tenho uma potência, né? Tenho que resolver primeiro o parêntese, sim, mas aqui com o tempo vocês vão perceber que você pode fazer o quadrado a potência primeiro, né? 1 ao quadrado é 1, tranquilo. Agora, gente, por importância de você usar o parêntese quando negativo, porque quando você enxerga um parêntese aqui no meio desse produto, você já sabe que tem jogo de sinal a ser feito. Então você não vai repetir menos, você vai fazer menos com mais do 1 dá menos, menos com menos dá mais. Tá? Como nós sabemos lá de números inteiros que o sinal mais não interfere no jogo de sinal, então você já pode fazer só os negativos. Menos com menos dá mais. Ok? Precisa, se tiver um número sem um parêntese aqui, ou seja, se ele for positivo, você não precisa fazer jogo de sinal com ele. Você faz só com negativo. Menos com menos dá mais. Agora sim, na hora de multiplicar, tem que multiplicar todo mundo. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 2 dá 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Você vai acumulando o resultado. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 dá 8. E 1 mais 8, 9. Beleza. Achou seu delta, você guarda ele aqui. Agora você vai escrever a segunda fórmula que você já aprendeu, né? O que é a segunda fórmula? Você vai repetir do jeito que está aqui. Menos b mais ou menos, isso aqui significa mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Igual. Agora, gente, cuidado, vamos ajudar aqui na hora de vocês decorarem essa fórmula. A primeira fórmula do delta é b ao quadrado. Essa segunda aqui não tem quadrado aqui em cima, não. Tome cuidado. O que tem aqui de novidade é que aqui não tem sinal menos, já aqui tem. E cuidado também, na hora de fazer sinal menos, você repita logo ele aqui primeiro, ó. Então você vai substituir os números, faça menos, agora corra atrás do b aqui. Vamos procurar o b aqui, é 1, ó. Então coloca 1 aqui. Por que disso aqui? Porque você tem que colocar algo menos? Porque se aqui fosse menos 1, ficaria menos 1 dentro do parênteses, ficaria menos com menos dá mais, né? Então você vai ter problemas, que às vezes o aluno pensa que aqui é menos, se aqui for menos também, ele coloca só um menos. Ok? Então uma dica é, se aqui está menos, nessa forma você repete logo esse menos, depois é que você vai olhar para o b. Olha para o b aqui, agora sim, o b é 1, você coloca aqui. Aí continua. Mais ou menos, raiz quadrada, quanto deu o delta? 9, você substitui, tira o delta e coloca o 9. É por isso que se calcula aqui o delta primeiro, é porque você vai substituir aqui. Dividido por 2 vezes o A. Quanto é o A? Olha para cá, é 1. Ó, 2 vezes 1. Aí o que eu faço? Menos 1 não há o que fazer, porque numa expressão numérica você faz a raiz quadrada primeiro. Então vou repetir o menos 1, vou repetir mais ou menos, e vai ficar a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. E quanto é 2 vezes 1? É 2. Pronto. Gente, aqui é o final da conta. Aqui você vai ter duas respostas, ok? E essas duas respostas é o que nós chamamos de x'. Eu pelo menos chamo assim, tem gente que chama x1 e x2.
ou simplesmente x dos dois, sem problema nenhum. Eu gosto de chamar de x' e o x de duas linhas. E como é que funciona? É onde você vai separar esse mais ou menos. No x' você faz o mais, e no x de duas linhas você faz o menos. Está aqui, olha as observações aqui, ó. Ok? Aí você soma mais ou menos, você deixa como está. Se aqui está menos 1, é menos 1. Se aqui está 2, aqui é 2. Se aqui é 3, aqui é 3. Só muda o sinal aqui no meio. Ó. Se aqui um primeiro você faz mais e o segundo você faz menos. Ok. Quando você resolver, vai ficar assim. Menos 1 mais 3, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Dá 2. E embaixo tem um 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Aqui está direto, mas eu já fiz o passo aqui que está faltando. Menos 1 com menos 3 dá sinais iguais, soma e repete sinal, dividido por 2. Menos com mais dá menos, 4 por 2 dá 2. Duas respostas diferentes, ou seja, gente, aqui você tem duas soluções. Essa equação do segundo grau aqui tem duas soluções. Lá na equação do primeiro grau e no sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós só encontrávamos uma única solução. E era a única mesmo. Aqui não. Você pode ter duas. Não estou dizendo que sempre você vai ter duas. Mas pode acontecer de ser duas. Depois eu vou dizer quando é que você tem duas, quando é que você tem uma, quando você não tem nenhuma solução. Tem três casos, perdão. Tem três casos na equação do segundo grau. A primeira é que você tem duas soluções, que é esse caso aqui. A outra que só tem uma solução. E a terceira que não tem nenhuma solução. Depois eu vou explicar com calma como é que funciona. Ok? Está entendido até aí, né? Vamos lá. Para saber se está certo, olha aqui que é interessante. Essa parte é muito importante. Lembra que eu falei inicialmente para vocês que é o seguinte. Resolver uma equação, seja ela qual for, é você descobrir um número que colocado no x, essa equação dê zero. E nós encontramos, gente, esses números. Olha, não era só um número, eram dois. São dois, ó. Se eu tirar o x e colocar 1, olha como fica. Tirando o x aqui, ó, colocando 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá 2. E 2 menos 2 dá 0, ó. Show de bola. Mas é só o 1 que satisfaz essa equação, que zera essa equação? Não, olha, tem o menos 2. Por isso que não é indicado, eu falei para vocês que eu ia dizer porquê, não é indicado você ficar fazendo tentativas, porque pode ser que não seja só um número. E olha como de fato não é só um número, aqui são 2, ó. O menos 2 também anula, ó. Menos 2 ao quadrado, na hora de substituir número negativo, usa parêntese, né? Fica menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4, mais com menos dá menos 2, 4 menos 2 dá 2, e 2 menos 2 dá 0, ó. Acabou. Ok? Então significa que temos duas soluções. A melhor forma mesmo de se resolver a equação do segundo grau não é através de tentativas. É através de você usar a fórmula. Tem que usar essa fórmula que ela vai acusar se você vai ter duas soluções, se você vai ter uma, se você vai ter nenhuma. Ok? Se quiser fazer esse teste no final aqui, não é obrigatório, né? Mas se quiser fazer esse teste para saber se está correto, sem problema nenhum. Segundo exemplo, vamos lá. Tirando os valores inicialmente de a, b e c. O a é quem multiplica o x ao quadrado, quem está multiplicando o x ao quadrado aqui é 1. O b é quem multiplica o x, quem está multiplicando o x aqui é menos 6. E o c é o que sobra. Pronto. Feito isso, qual é o primeiro passo? Depois que achar a, b e c, é você escrever a fórmula do delta e encontrar esse valor aqui. Você vai baixando. Delta é igual, tira o b no lugar do b, coloca quanto? Menos 6. Negativo eu uso parêntese. É isso? Não esqueçam que aqui continua quadrado. Menos da forma, 4 da forma, ponto da forma, a. Tiro o a no lugar do a, coloco 1. Aqui o 1, não precisa de parêntese porque é positivo. Tiro o c, no lugar do c coloco 9, pronto, está aqui. Não precisa de parêntese porque é positivo, só coloca parêntese quando é negativo. Resolvendo menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6 duas vezes, né? Menos com menos dá mais. 6 vezes 6, 36. Daqui deu 36 positivo. O interessante, gente, ó, se você olhar para o primeiro exemplo e para o segundo, deixa eu subir um pouquinho aqui, olha o primeiro exemplo.
Quando foi positivo, aqui deu positivo. E aqui, quando foi negativo, também deu positivo, porque eu vou fazer esse jogo sinal, menos com menos dá mais. Ou seja, daqui para cá, esse primeiro número aqui não corre o risco de ser negativo. Sempre será positivo. Então você nem precisa fazer jogo sinal dessa forma aqui. Faz só o quadrado, 6 ao quadrado 36. Ok? Mas se quiser fazer menos com menos dá mais, não tem problema nenhum. Ok. Aqui não precisa fazer jogo de sinal, como eu havia dito no primeiro exemplo, não tem ninguém no parêntese, não tem ninguém negativo. Mas se você quiser fazer menos com mais do 1 dá menos, menos com mais do 9 dá menos, e você coloca menos. Quando está assim, eu indico sugiro não fazer jogo de sinal, apenas baixar o menos aqui e fazer 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 é 36. Pronto, 36 menos 36 dá 0. Então o nosso delta deu 0. Depois que você acha o delta, você vai usar a segunda forma. Tem que saber essa formulazinha de cor, tá? Lembrando, ela começa com menos b, não é ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Lembra daquele menos lá, desse menos aqui, ó? O que você faz para começar essa forma? Já coloca menos aqui. Depois que você olha quanto vale o b, olha quanto vale o b, menos 6. Para não confundir, gente, ó. Se eu vou substituir o b e o b negativo, eu uso parêntese. Aqui, ó. Esse menos é do 6 do b. E esse menos é da fórmula. Eu não posso... Às vezes o aluno pensa que tem 2 menos, aí ele vai lá e coloca só 1. Para que 2 menos? Né? Ele coloca só 1. Na verdade, a gente vai ver que depois disso aqui é mais. Tá? Importante isso, escreve o menos depois que você olha para o b, quanto é que vale o b? Menos 6. Aí mais ou menos, da forma raiz quadrada de delta, quanto deu delta? 0, dividido, passo o traço aqui, por 2 vezes o a. Quanto é o a? Está aqui 1, pronto, substitui. Olha como não dá menos, porque menos com menos dá mais, ó. Por isso tem que ter cuidado com esse menos aqui, tá? E mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2. Ok. A história é a mesma. Faz o positivo, para tirar o mais ou menos, você faz o mais e depois você faz o menos. Fazendo o mais, fica 6 mais 0 dividido por 2. E fazendo o menos, fica 6 menos 0 dividido por 2. Aqui tem um detalhe interessantíssimo, né? Se eu fizer... o 6 mais 0 dá 6. Dividido para 2 dá 3. Certinho. Mas se eu fizer o menos, 6 menos 0 também dá 6. E dividido por 2 também dá 3. Gente, a minha resposta não pode ser 3 e 3, porque 3 é um número só. A minha solução é uma só. É o caso em que a solução é uma só. Por que que no outro, vamos analisar direitinho aqui juntos, por que que no outro exemplo, que subi mais um pouco, subi muito, por que que aqui deu duas respostas diferentes? Porque menos 1 mais 3 é 2 e menos 1 menos 3 é menos 4, são valores diferentes. Aqui quando você vai somar com 0 e subtrair com 0 é que dá a mesma resposta. Porque o 0 é elemento neutro da soma e elemento neutro também da subtração. Então, quando for 0 aqui, as suas respostas serão iguais. Mas de onde veio esse 0? Vamos analisar o 0 de onde veio. Olha, daqui veio do delta. Ó. Então, é o delta, esse cara aqui que vai me dar informação. Se o delta for igual a 0, olha aqui, ó, você não precisa fazer os dois cálculos. Faz só o primeiro aqui, ó, faz só o x', porque esse cara vai te dar a informação que é única. Se você esquecer e for fazer a outra, é que você vai perceber que dá a mesma resposta. Tá? Então, quando o delta for 0, você só tem uma solução. A justificativa daqui, porque somar e subtrair com 0 tem o mesmo resultado. E você não vai responder o mesmo número duas vezes. Você só pode responder uma única vez. 3 é o único número. Agora, quando o delta for positivo, já vou adiantar aqui algumas informações, tá? Aqui não deu positivo? Deu positivo. Bacana. Se o delta for positivo, você tem duas soluções diferentes, inclusive.
Não pode ser duas soluções iguais, são duas soluções. Quando o delta for igual a zero, ou seja, nem positivo nem negativo, né? O zero não tem sinal, ou seja, quando ele for realmente zero, você só tem uma única solução. Aí você só faz o x', porque você sabe que o x' vai dar igual. Ok? Para saber se esse 3 está certo, você tira na sua equação aqui o x e coloca 3. Ó. Fica 3 ao quadrado, tirando o x. Aqui fica 6 vezes 3. Ok? Tirando o x. Aqui vai dar 0 e 0 igual a 0 para 1. Então significa que a sua solução 3 está correta. Então, recapitulando, o delta positivo você tem duas soluções. O delta nem positivo nem negativo, ou seja, igual a 0, você tem uma única solução. E vamos ver o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo vai nos dizer o caso em que você não tem solução. Vamos lá. O exemplo é esse aqui. Ó. Primeiro tirar A, B e C. Quanto é que vale o A? 2 é quem multiplica o x ao quadrado. O B é quem multiplica o x, que então multiplicando o x aqui não aparece o menos 1. E o C é 1. Tranquilo. Feito isso, eu vou calcular o delta. Olha, gente, não sei de nada, né? Eu vou calculando como se não soubesse, né? Claro, que quem vai me dar essa informação é o delta, né? Já adiantei para vocês. Vamos calcular o delta. Coloco a fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. Delta igual, tiro o b, no lugar do b coloco menos 1, negativo parêntese. Menos 4 vezes o a, quanto é o a é 2. Quanto vale o c? É 1, tá aqui, pronto. Menos 1 ao quadrado, nós já vimos que essa passagem daqui para cá é positiva, né? Menos com menos dá mais, 1 ao quadrado é 1. Menos, não precisa fazer jogo sinal, porque não tem parêntese, então baixa o menos, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1 é 8. 1 menos 8, aí tem que ter cuidado aqui, ó. 1 menos 8, sinais diferentes, aqui é mais, né? Sinais diferentes, subtrai para o sinal do maior, deu negativo. Tá, beleza. Gente, o delta deu negativo, já pode parar aqui e dizer aqui que não tem solução, tá? Não tem solução. Não precisa vir para a fórmula. Acabou aqui, ó. Ou se você quiser escrever tecnicamente, você diz assim: não existe x pertencente ao conjunto dos números reais, que são o nosso conjunto universo que nós já estudamos, né? São todos os números, estão aqui, mas não existe um número dentro desse conjunto universo que tenha como solução, ou seja, você não vai encontrar nenhum número, seja ele qual for, que colocando no lugar do x isso aqui dê zero. Não existe esse número, tá? Esse símbolo aqui significa, esse é ao contrário cortado, significa não existe. Não existe x pertencente aos conjunto dos números reais. Ou se você preferir, você pode escrever lá no seu exercício que não tem solução, sem problema nenhum, tá? Essa parte aqui eu fiz apenas para justificar por que quando o delta dá negativo, você já pode escrever que não tem solução. Pelo seguinte, ó, substituindo o b, colocando menos 1, tirando o delta, colocando menos 7, substituindo o a, colocando menos 2. Ao calcular a raiz quadrada de menos 7, eu vou ter um problema, né? Nós vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, né? A justificativa aqui qual é? A raiz quadrada de 9, por exemplo. A raiz quadrada de 9 é 3, né? Se for positivo. Se for negativo, de 9 vai dar menos 3. Ambos vai dar 9 positivo. Ó. 3 vezes 3 positivo dá 9. E menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Ó, então observe que se eu tentar o mais, dá mais. Se eu tentar o menos, também dá mais. Não corre o risco de eu procurar, não tem como eu achar um número que multiplicando por ele mesmo dê menos. Porque se eu tentar o mais, dá mais. Se eu tentar o menos, também dá mais. Por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? É só para justificar porquê, mas você não precisa fazer isso aqui. Chegou aqui no delta, menos 7, diz que não tem solução ou que não existe x pertencente aos reais para que essa equação seja igual a zero. Né? Tranquilo? Esses são os três casos, tá, gente? Vou colocar aqui um resumo, aqui, ó. Aqui embaixo tem um resumo, ó. Se o delta for positivo, olha lá o sinal dele, positivo, que é sinal positivo na matemática, é o delta maior do que zero. É a mesma coisa. A justificativa disso aí é o seguinte:
Os números reais são aqui, ó. À esquerda nós temos os números negativos e à direita nós temos os positivos. Então, você falar que o número é positivo na matemática é o número maior que zero. Apagou aqui, não sei porquê. Que os negativos. Você falar que o número é positivo é o mesmo você falar que. Eu acho que. Ah, porque está fora aqui, gente. Perdão aí. Deixa eu fazer aqui embaixo. Está fora da folha, né? Aqui, ó. Vamos lá mais uma vez. Aqui são os negativos. Aqui os positivos. Então, você falar que o número é positivo é você falar que ele é maior que zero. É a mesma coisa, porque os números maiores que zero, ó, estão para cá, para a direita. Então, quando você vê o sinal ou vê que ele é maior que zero, é a mesma coisa. Nós vimos que é o primeiro exemplo. Nós vimos no primeiro exemplo que tem duas soluções. Quando delta é igual a zero, ou seja, quando ele não é positivo nem negativo, porque o zero é o único número que não é nem positivo nem negativo. Todos os outros números possuem sinais. Apenas o zero que não possui sinal. Ou seja, quando ele não for nem positivo nem negativo, ou seja, quando for igual a zero, você só vai ter uma única solução. Só uma. Aí é onde você calcula só o x', porque você sabe que o x2' vai dar a mesma coisa. E o terceiro caso, que não tem solução, é quando o delta for negativo. Tá? E o que é o número negativo na matemática? É o número menor que zero. Ó. Fica aqui para a esquerda. É a mesma coisa. Falar que o número é negativo e falar que ele é menor do que zero é a mesma coisa. Tá? Se isso acontecer, se o delta for negativo, você não precisa resolver. É só dizer que não tem solução. Fechou? Então vamos lá resolver esses três exemplos aqui. E vamos lá. Primeiro os coeficientes. Quanto vale o A? É 1. Quanto vale o B? Menos 5. Quanto vale o C? 6. Ok. Feito isso, você coloca a fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tiro o B, no lugar do B coloco menos 5. Negativo, eu uso o parêntese. Tiro o A, no lugar do A eu coloco 1. Tiro o C, no lugar do C coloco 6. Observem que o único que está negativo é o B, que é menos 5, eu usei o parêntese corretamente aqui. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, ou seja, dá menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Nós vimos que essa passagem nunca dá negativa, né? Menos, não precisa fazer jogo sinal para cá, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 dá 24. Então, 25 menos 24, nós encontramos o delta igual a 1. Olha, deu positivo, né? Ó, sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior, deu positivo. Então, nós temos duas soluções. Nós temos x' e o x duas linhas. Então, vamos ter que fazer aqui os dois. Ó. A segunda forma, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Menos, quanto é que é o b? Olha, olha o hábito, né? Já escrevi menos aqui, porque eu estou habituado a fazer assim. Primeiro vocês vão escrever o menos da fórmula, depois você olha para o b. Quanto é que é o b? Menos 5. Olha como fica. Estou tirando o b e colocando menos 5 no lugar. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto deu delta? 1. Dividido por 2 vezes o a. Quanto é o a? 1 também está aqui, já está calculado. Pronto. Aí menos com menos a mais. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Olha aqui, ó, menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Ok. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Aí aqui é aquela parte que se divide o x' e o x duas linhas. Aí você faz o positivo mais 5, não precisa colocar o mais, né? Basta colocar o 5 mais 1 dividido por 2. E aqui você faz o negativo. 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1 dá 6 e 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4 e 4 dividido por 2 dá 2. Está aqui, ó, as suas duas soluções, ó. Solução 2 e 3. Se quiser saber se está certo, só substituir aqui, gente, ó. Tira o x e coloca 2. Vamos testar o 2 aqui para ver se está ok. 2 ao quadrado é 4.
5 vezes 2, já vou fazer de cabeça aqui, dá 10. E olha como dá certo. 4 mais 6 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Vou tentar o 3. 3 ao quadrado dá 9. 5 vezes 3 dá 15. Olha como 3 também dá 0. Ó. 9 com 6 dá 15. 15 menos 15 dá 0. Significa que os dois aqui estão corretíssimos. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos passar aqui para... Deixa eu separar. Passar aqui para a segunda equação. A mesma história, né? O A, o coeficiente A é menos B. O B é 5 porque multiplica o x. E esse menos 3 é o C. Feito isso, coloco o que? A forma do delta. Ó. B ao quadrado menos 4AC. Tiro o B no lugar do B, coloco 5, né? 5 ao quadrado. Tiro o A no lugar do A, coloco menos 2. Aqui é menos, tá, gente? Tá menos aqui. Então usa parêntese, né? E o C também é negativo, uso parêntese também. 2 parênteses aqui, porque os dois são negativos. 5 ao quadrado dá 25. Olha o jogo de sinal quando fica. Só faz com sinais menos. Aliás, todos são menos, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Achamos o delta. Quanto deu delta? 25 menos 24. Coincidências à parte, olha aí. Muita coincidência. Deu 1 também, né? Vamos então para o x'. Vamos ter o x' e x2', né? Menos b mais o menos raiz quadrada de delta por 2 vezes o a. Vai ficar menos o b é 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, quanto deu delta? 1, dividido por 2 vezes o a. Olha, o a aqui é negativo, cuidado aí, gente, tá? Ó, porque negativo aqui fica 5, parêntese, né? Sempre que você vai substituir tem parêntese. Menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, é 1, mais com menos, dá menos, 2 vezes 2 dá 4. Pronto, aí faz aquela historinha aqui, ó, x', x2'. A mesma coisa, só que com o sinal mais. A mesma coisa no x2', só que com o sinal menos. Sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. 5 menos 1 dá 4, pega o sinal do maior. E menos 4 por menos 4, menos com menos dá mais, e 4 por 4 dá 1. Aqui, sinais iguais, soma. E aqui fica sinais, aqui só repete, né? Agora, menos com menos dá mais também. 6 não dá para dividir exato, né? Mas dá para simplificar. Simplificar por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Pronto, está aqui a solução, ó. A solução ficou 1 e 3 sobre 2. Pronto. Vamos aqui ao último exemplo, né? Esse último exemplo é aquele caso em que você não pode tirar A, B e C ainda porque não está igual a 0. Então, quem lembra do procedimento é você passar todo mundo para o primeiro membro, né? E trocando os sinais. É claro, isso aqui eu vou repetir. Aí vai ficar, tá menos 8x ao quadrado, fica mais 8x ao quadrado. Tá menos 6x, passa mais 6x. Tá mais 15, passa menos 15. Como eu passei todo mundo, ficou igual a 0. Vamos aos semelhantes. Sinais diferentes, subtrai, pega o sinal semelhante, esses dois aqui, ó. Subtrai, dá 1, né? Não precisa colocar, pega o sinal do maior. Então fica menos x ao quadrado. Semelhança agora quem é? O 5x com 6x. Sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. O maior é o 6, é positivo, então fica positivo. Aqui o 3 e o 15. De novo, sinais diferentes, subtrai, dá 12. Pega o sinal do maior, que é menos, igual a 0. Pronto, agora sim. Eu posso tirar o A. Quanto é que é o A aqui que não aparece? Menos 1. Tiro o B. Quanto é que vale o B? O número que multiplica o X é 1 também. E vou tirar o valor de C, que é menos 12. Pronto. Uma vez que você tirou A, B e C,
você vem para a fórmula do delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Tá, gente? Ó, lembrando que esse 4 é sempre 4, não tem nada a ver com os valores de ABC. Aqui é sempre 4, né? Já vi aluno querendo mudando esse 4 aqui para outro valor de acordo com os coeficientes. Sempre aqui é 4. Tiro o B no lugar do B, coloco 1 ao quadrado. Tiro o A no lugar do A, coloco menos 1. Negativo, usa parêntese. E o C coloca menos 12. Então fica assim, ó. 1 ao quadrado é 1. Então vamos lá. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, né? 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. E 1 menos 48 dá menos 47. Porque sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. Pronto. Isso significa o quê? Eu preciso calcular x' e x2'? Não, porque eu já sei que delta negativo não existe raiz quadrada. Então eu escrevo aqui, não tem solução, ou escrevo, não existe x pertencente é assim, sem cortar, tá? Pertencente aos reais. Pronto. Ok? Não tem solução porque o delta deu negativo. Ok. Aqui eu ensino a vocês uma solução alternativa sem precisar o uso de fórmulas, tá? Só que você só pode aplicar esse tipo de solução sem fórmulas quando você tem uma equação de segundo grau incompleta. O que é uma equação de segundo grau incompleta? É quando o B ou né? O C ou um ou outro, ou os dois, é igual a zero. Esse tipo de solução que eu vou mostrar aqui, essa solução alternativa aqui, ó, você só pode aplicar quando um ou outro, ou os dois, é igual a zero. Vamos lá. Olha, esse caso aqui sim, se aplica, esse primeiro exemplo. Por quê? O A é 2, o B menos 4, não tem o C, ó. O C é 0. Como é que eu resolvo usando a fórmula? Coloco a fórmula aqui, tiro o B, no lugar do B coloco menos 4, tá aqui, ó. Menos 4 vezes tiro o A, coloco 2, tiro o C, coloco 0. Ok. Menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Menos, não precisa fazer jogo sinal porque não tem parêntese, né? 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 0 dá 0. E 16 menos 0 dá 16. Não dá 0, tá, gente? 16 menos 0 é 16, que 0 é elemento dentro da subtração. Vem pra cá. Coloca a fórmula, todo mundo já sabe. Menos, escreve aqui, quanto é que vale o B? Menos 4, usa parêntese. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16. Dividido por 2 vezes o A, quanto é que o A? 2. 2 vezes 2, 4. Beleza, aí fica assim. Menos com menos, mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 também é 4. E 2 vezes 2 também é 4. É uma chuva de 4 que não acaba mais, né? Então vamos lá. Divide x linhas, x duas linhas. Faz o positivo. E no x duas linhas faz o negativo. 4 mais 4 dá 8. 8 por 4 dá 2. 4 menos 4 dá 0. E 0 dividido para 4 dá 0. Está aqui a solução. Gente, isso aqui eu fiz rápido. Porque não é nenhuma novidade, né? O delta deu positivo, você tem duas soluções diferentes. A novidade é essa solução alternativa. Quando C é igual a 0, você tem duas expressões com x. Aí quando nós dizemos isso aqui, evidência, tá? Nós fizemos um exercício anterior falando de evidências aí. O que é evidência? Tem um x aqui multiplicando x ao quadrado e tem um x multiplicando 4. Então você faz um x fora, isso é colocar em evidência, tá? E abre um parêntese. Aí fica 2x sem o x daqui e o menos 4 sem o x daqui, porque ele ficou fora do parêntese. O que é colocar em evidência? É fazer o processo inverso da propriedade distributiva. Se eu fosse resolver o produto desse monômio por esse binômio, o que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, né? E olha como dá o resultado lá em cima. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 4x, 2x. Eu estou fazendo o processo inverso. Por que eu estou fazendo o processo inverso? Porque aqui você tinha uma subtração de monômios. Aqui você tem um produto de polinômios. E no produto é mais fácil. Gente, ó, quando você tem dois números multiplicando, vou fazer aqui A, B. Ó. A vezes B igual a 0.
só tem uma possibilidade aqui. Aliás, duas, né? Ou esse A é zero, ou esse B é zero, ou os dois são zeros, né? É um desses casos. Então aqui eu já posso dizer que uma das possibilidades é x igual a zero. Você já achou uma solução, ó. Sempre que o C for igual a zero, uma das suas soluções será zero. A outra é outro caso. Mas sempre que o C for zero, uma das soluções é zero. Por quê? Você vai colocar um x desses aqui, que está duas vezes aqui em evidência, e claro, a única possibilidade disso aqui ser zero é esse x aqui ser zero. Acabou. É uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Desse cara aqui ser zero. Ok? Então, 2x menos 4 tem que ser igual a zero. É uma possibilidade. É o que eu fiz aqui? Eu transformei em equação do primeiro grau. Ó. O 4 dá menos, passa mais. O 2 está multiplicando, passa dividindo aqui. Ó. Rápido, gente. Olha, isso aqui foi rápido. Muito mais rápido do que isso aqui. Ó. Você coloca em evidência, já coloca uma possibilidade para x igual a zero. A outra você resolve a equação que está dentro do parênteses igual a zero. Ou seja, transformando isso aqui nessa possibilidade em equação do primeiro grau. Acabou. Tá resolvido. Essa é uma solução alternativa quando C é igual a zero. Ok? Quando B é igual a zero. Vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui com a fórmula, porque todo mundo já sabe, né? Aqui está justificado os dois valores, tá? Usando a fórmula que usou isso aqui. Vamos para a solução alternativa, que é a mais importante. É o nosso foco aqui, né? Quando B é igual a zero, você só tem A e C, você resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Tá? Aqui você pode, tá? Por quê? Porque você não tem outro x para te atrapalhar aqui, né? Então você passa o 16 que está menos, passa mais. Fica 0 mais 16. Ok. Aí 0 mais 16 é 16. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Ficou então, esse x ao quadrado fica, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. É como se fosse uma equação do segundo grau. 16 por 4 dá 4. Gente, aqui ó, x ao quadrado igual a 4 aqui é a grande sacada. Aquilo que eu falei, em toda a equação você faz operações inversas, não só mais, menos, quando está menos passa mais, está multiplicando passa dividindo, quando está dividindo passa multiplicando, mas também quando está em forma de potência, a operação inversa da potência é a radiciação. Se aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 4. Lembrando do caso que eu falei lá do mais 3 do menos 3 que dá positivo, e tem duas possibilidades. Então, x ao quadrado mais 4, você para tirar essa potência aqui, você usa o mais ou menos e escreve a raiz quadrada 2, ok? Então, fica aqui mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, é o mais 2 e o menos 2. Está aqui, ó, bateu, ó. Mesma solução. Tá? Quando B for igual a zero, você só tem o A e C, resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Aqui no finalzinho só tem que lembrar que você transforma isso aqui em raiz quadrada e não pode esquecer do mais ou menos. Tá? Quando B é igual a zero, você tem duas respostas iguais com sinais contrários, ou seja, duas respostas simétricas. Tá? Esses são os dois casos. Não sei se tem o caso em que A é igual a zero, se já é o exercício aqui. Não tem. O que seria todos os dois igual a zero, gente? É uma bobagem muito grande, mas eu vou colocar aqui. Olha o exemplo aqui. Ó. Se o B e o C for igual a zero. Eu acho que não há dúvida que a solução aqui é zero. Tá? Porque aquele caso do produto que eu falei, o único caso disso aqui ser zero é esse cara ser zero. Isso aqui para ser zero só tem uma solução igual a zero. É por isso que não foi dado esse exemplo, porque é imediato, não tem que resolver aqui não, né? Vamos praticar o que nós aprendemos ali, né? Aqui nesse caso aqui, eu posso usar a solução alternativa porque o C é igual a zero. Como é que funciona a solução alternativa? Você coloca um x em evidência. Olha como fica. Eu tirei um x daqui, ficou só x dentro do parênteses. Tirei um x daqui, ficou só o 5 dentro do parênteses. Se eu for resolver, ó, é assim que se resolve, ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, dá menos. X vezes 5,
5x igual a 0. Mesma coisa. E aqui é aquilo que eu falei. Se você tem um produto de dois números, a única possibilidade disso aqui dar 0 é, primeiro, esse x ser igual a 0. Esse x ser igual a 0. A outra possibilidade é esse x menos 5. Esse x menos 5 ser igual a 0. Só tem esses dois casos aqui. Não existe um outro terceiro caso. Então, para resolver isso aqui, você passa o 5 que está menos, passa para lá mais. Essa tela está piscando aqui direto. E 0 mais 5 dá 5. Ok? Vamos para cá agora. Aqui as duas soluções, tá? A solução 0 e 5, coisinha chata. Aqui a alternativa qual é? Quer baixar, parece? Baixou até demais. Aqui a alternativa é resolver. Aqui não posso colocar em evidência porque aqui não tem outro x. Aqui é o caso em que o b é igual a 0. Você passa o 27 para lá. Ó. Tá, mais 27 passa menos 27. Como se fosse uma equação do primeiro grau. Lembram? 0 menos 27 dá menos 27. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então isso aqui dá menos com menos, dá mais. 27 por 3 dá 9. E olha, aqui é aquele caso da operação inversa da potenciação. Você faz o x, faz o mais ou menos, escreve, não esqueçam do mais ou menos, esqueçam a raiz quadrada de 9. Então fica, raiz quadrada de 9 é 3, fica mais 3 e fica menos 3. Aqui você tem duas respostas aqui. Solução mais 3 e menos 3. Quem quiser fazer esse teste aqui usando a fórmula, pode ver que vai dar a mesma resposta. E quem quiser tirar o x e colocar mais 3 e menos 3, também vai ver que isso aqui vai dar 0. Último exemplo aqui, deixa eu ver se é o último mesmo. Esse outro método a gente vai ver depois aí, no outro vídeo. Esse último exemplo aqui, o que acontece? Você não pode, nesse caso, você não pode tirar B e C aqui, né? Para aplicar a fórmula, nem aplicar nenhuma solução alternativa. Você tem que passar todo mundo para o primeiro membro. Tá, menos 8x ao quadrado passa mais 8x ao quadrado. Tá, menos 40x passa menos 40x. Tá, mais 3 passa menos 3. Se eu passei todo mundo, ficou 0. Semelhante, 2x ao quadrado com 8x ao quadrado dá 10x ao quadrado. Menos 50x com menos 40x dá sinais iguais soma, menos 90x. E mais 3 com menos 3 dá 0. Pronto. Aqui sim, olha gente, dá para aplicar a solução alternativa, que o c é igual a 0. Coloca em evidência o x. Aí fica assim, 10x menos 90. Então a primeira solução é x igual a 0. Esse cara aqui ser igual a 0. A outra é esse cara aqui ser igual a 0. Não tem outra possibilidade, só essas duas. Aí quando eu faço essa possibilidade, eu transformo em equação do primeiro grau. O 90 está no lugar errado, tá menos passa mais. Fica 0 mais 90. E 0 mais 90 é claro que é 90. O 10 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 9 para 1 a 9. Solução para essa equação todinha aqui é 0 e 9. Pronto. É isso aí, gente. Obrigado. No próximo vídeo a gente vê esse outro método aqui. Até a próxima.